Olá, meus amores! Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o masculino representado pelo Rei de Ouro dos arcanos menores do tarô. Eu sou a Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta junguiana, especialista em mitos e contos de fadas, oraculista e astróloga também, tá? E vamos falar então um pouquinho do rei. Bom, eu tenho um vídeo aqui no canal, tá? Que já explica um pouquinho sobre a imagem arquetípica do rei, como um masculino amadurecido, né? Um masculino que alcançou, né, as suas conquistas, tá? Que tem uma alma mais amadurecida. Então, no caso do homem, vamos dizer assim, aquela figura masculina que pode ter uma pouca idade, mas é uma pessoa madura, ok? E no caso das mulheres, pode representar também um aspecto do seu masculino, tá? O que a gente chama de ânimos, tá bom? Então, assim, se você percebe um padrão, tipo de homem que você atrai, ou que se sente atraído por você, que você se relaciona, observe que tipo de padrão, né, você tem, porque ele representa o seu masculino interior, o seu ânimos, tá? Podem ser, geralmente tem mulheres que atraem homens mais sensíveis, emotivos, tem mulheres que atraem homens mais racionais, tá? Então perceba aí, você vai conseguir aí perceber se é um rei, se é uma figura mais amadurecida, ou se ainda está num aspecto um pouco mais infantilizado. E os homens também, percebam se há essa maturidade em termos de consciência, ok? Então vamos falar um pouquinho agora sobre o Ouros, o naipe de Ouros. Ouros está associado ao elemento terra, tá? E a função psicológica, sensação dos tipos psicológicos de Carl Jung, tá? O que significa isso? Significa o seguinte: quando a gente fala de masculino, a gente está falando dos aspectos racionais e conscientes da nossa psique, ok? Tanto para o homem quanto para a mulher. Só que aqui a gente está falando do masculino no sentido de, de homem. Então, é aquela figura, né, que consegue lidar muito bem, tá, com aspectos materiais da vida, tá? Essa pessoa adquiriu uma maturidade e nas questões materiais. De repente, essa pessoa é muito rica, mas ela tem um emocional super frágil. Mas é o cara que ele é rico, né? Ele alcançou o sucesso na questão material. São pessoas que sabem lidar muito bem com a matéria. Então, sabem lidar com o dinheiro, sabem onde aplicar, né? É o rei, tem essa maturidade em termos financeiros. É o famoso toque de Midas, onde bota o dedo, pode ter certeza que vira ouro, né? Então, e são pessoas que valorizam muito isso, tá? Não necessariamente, olha, vejam só, a gente está falando dos aspectos materiais, então lidar com a rotina, com o corpo, né? Porque a função sensação e a terra, o elemento terra, eles nos coloca diretamente em contato com o corpo, com a materialidade da vida, tá? Então, são pessoas que lidam muito bem com isso, gostam de cuidar do corpo, sabem, né, como manejar as coisas da vida, tá? Então, a sua casa, os seus bens, sabe investir nisso, né? De uma forma masculina, de uma forma racional, né? Se a gente fala, por exemplo, da figura feminina, e eu tenho aqui também no canal, as figuras das rainhas para vocês, tá? Ela já representa a parte feminina, então ela representa aquela coisa da sedução da matéria, da alimentação, da nutrição, tá?
E o rei é realmente essa parte racional que sabe lidar, sim, com o dia a dia, com as coisas da matéria. Costumam ser pessoas também, homens muito sensuais, né? Gostam de presentear as pessoas, costumam ser pessoas generosas. No lado negativo, claro que existe uma sombra, né? Essa sombra pode ser representada por uma paranoia de achar que tá todo mundo interessado nas coisas dele, né? Ou aquela pessoa que vira o tio Patinhas, né? Que precisa guardar dinheiro porque não sabe o que vai acontecer no futuro. O que significa isso, gente? Significa que a sua função inferior, que a sua função menos desenvolvida, representada pela intuição e pelo, por exemplo, o rei de paus, tá? Que é extremamente intuitivo e sabe muito bem lidar com isso. Essa pessoa, ela pode desenvolver a síndrome do tio Patinhas mesmo, tá? Então, assim, eu tenho medo de, no futuro, eu ficar doente, né? Ela não confia nesse futuro. Ficar doente, então eu não posso gastar. Isso se a pessoa estiver muito negativa, tá? Estiver muito unilateral. Porque assim, quando a gente fala das rainhas, dos reis, dos naipes, na verdade a gente precisa desenvolver todos esses aspectos em nós. A gente fala dos elementos, temos que ter em equilíbrio todos os elementos dentro da gente. Claro que nós temos uma facilidade para lidar com um ou dois, tá? Desses elementos, ou seja, dessas funções psíquicas. Mas tem pessoas que são realmente naturalmente mais intuitivas, tem pessoas que são muito ligadas, como no caso da função sensação, com o aqui e agora, com a coisa prática, mas a gente precisa aprender com os outros também. Então, se você está se identificando aqui com o Rei de Ouros, perceba que você também tem que desenvolver os outros, ok? Geralmente a gente se identifica com mais de um. Um predomina mais forte, mas geralmente tem um outro ali, né? Também nos rondando, tá? O Rei de Ouros é aquela pessoa, né? Aquele homem, aquele masculino muito pragmático. As coisas têm que ser preto no branco para ele. Não adianta você chegar e falar de nossa, eu percebi tal coisa simbolicamente e tudo mais. O que é simbolicamente? A pessoa vai dar um bug, tá? Então, assim. E geralmente se atrai por mulheres mais intuitivas, tá? Que trazem esse aspecto para ele. E ele também tem dificuldade a mudanças, se estiver muito unilateral, tá? A mudanças e as questões emotivas, tá? Então, assim, com novas mudanças, novas perspectivas, se tornar muito rígido e muito endurecido, porque ele sempre fez a mesma coisa. Imagine que um rei de ouros, ele sempre fez a mesma coisa, deu certo, ele conquistou tudo que ele queria. Quando em algum momento, e principalmente na segunda metade da vida, ele precisa mudar, isso pode ser um sofrimento para ele, para este homem, tá? E as questões emotivas, porque geralmente, se não tiver ali um rei de copas dando um equilíbrio, né? Essa pessoa pode demonstrar somente seus afetos e suas questões, né? E como ele gosta de forma só material, né? Então pode ser aquele pai, né, um rei de ouros, muito unilateral, que demonstra carinho pelos filhos dando só presentes. Porque costumam ser pessoas generosas, então precisa olhar para esses aspectos também, né? É importante o afeto, é importante o carinho, tá? É importante falar, demonstrar as emoções, tá? Porque pode somatizar, ok? Mas costumam ser pessoas muito agradáveis, homens extremamente sensuais, que quando estão apaixonados, levam o seu ser amado para boas viagens, bons jantares. E isso, num lado negativo, pode atrair sim pessoas interesseiras, né? Então precisa ficar um pouquinho atento aí, os reis de ouros, né? Mas é aquele homem amadurecido que tem uma mentalidade madura,
tá? Mas e se sair num jogo, Ellen, o que significa isso? Por exemplo, uma mulher vai jogar e sai o rei de ouros. Significa que ela está conseguindo, ou consegue, ou vai conseguir, isso vai depender também dos outros aspectos do jogo, onde saiu, né? E as cartas que estão próximas, mas que ela está conseguindo manejar, ela alcançou, né? Vamos dizer assim, está para alcançar um sucesso material, né? Um sucesso, no sentido mesmo, né? Você é só lá uma grande empresária e vai conseguir ser essa grande empresária e na parte material mesmo, vai receber isso, tá? Né? Então, isso pode estar representando o ânimos interior dela, tá? Pode, num jogo, sim, representar um homem estar? Pode também, vai depender da forma e da interpretação, né? E de como as coisas se colocam. Mas mesmo que seja através de um homem externo, isso está dentro dela, tá? Isso representa um aspecto do ânimos, e é um ânimo super positivo, é um ânimos é, amadurecido, são pessoas, né? Figura já que alcançou uma maturidade, tá? Uma maturidade como no caso do Rei de Ouros, no na prática, no dia a dia, nessas questões materiais, tá? Ou seja, ele alcançou sucesso, é um super empresário e tudo mais, tá? Tem seus bens, tem sua casa, até porque o Rei de Ouros, ele valoriza muito isso, né? Ele dá valor a isso, ele conquistou aquilo, ele chegou onde ele queria. Então, ele gosta de bons vinhos, boa comida, roupas bonitas e de marca, coisas que duram, tá? E isso representa o Rei de Ouros, coisas que são duráveis, práticos. Então, assim, o Rei de Ouros, ele vai gostar de dar presentes que a pessoa usa na prática, no dia a dia, tá? Então, assim, pode dar coisas bonitas também, mas que essa pessoa vai usar. Então, uma roupa, uma joia, tá? Essa é algo que vai durar, entende? Tá? Uma flor, pode até dar uma flor, porém a flor, ela em algum momento vai morrer. Porque o Rei de Ouros gosta de fazer presente na vida dos filhos, na vida das pessoas que ele gosta, ok? Agora me conta aí, se você se identificou com o Rei de Ouros, ou se você percebeu que se atrai muito esse tipo de figura, né? De Rei de Ouros na sua vida. E se você gostou, curte, dá um like e compartilha. Até o próximo.